Em 1930, numa cidade portuária cinzenta industrial no país de Gales chamada Swansea, nasceu um cachorro retriever preto que ninguém imaginou que se tornaria lenda. Seu primeiro dono era um homem chamado Talford Davis, mas o cão era inquieto demais para aquele jardim pequeno, escapava, vagava, causava confusão. Então foi entregue a outro homem, William Thomas, um trabalhador portuário analfabeto que vivia numa estrebaria convertida bem na beira do rio Tave. O rio que deu ao cão seu destino. O rio Tave era conhecido como um dos rios mais perigosos do país de Gales. As águas eram negras, fundas, frias e rápidas. Os docas ao redor eram movimentados e barulhentos, cheios de crianças brincando perto da água, trabalhadores se equilibrando nas bordas molhadas, bêbados que perdiam o passo na neblina noturna. Pessoas caíam naquelas águas com frequência. Nem sempre havia alguém perto o suficiente para ajudar. E a maioria que caía não voltava. Jack cresceu naquele ambiente como se fosse parte dele. Passeava pela beira do rio com Thomas, farejava o ar sobre a água escura, observava a corrente com uma atenção que nenhum humano por perto conseguia explicar. Ele simplesmente ficava lá. Vigiando. Esperando. Sem que ninguém impedisse. Em junho de 1931, um menino de 12 anos caiu no rio Tave. Não havia testemunhas. Jack estava perto. Mergulhou na água escura, agarrou o menino pelo colarinho da jaqueta e o trouxe de volta para a margem de pedra. O menino escapuliu para casa encharcado e em choque. Ninguém soube. Nenhum jornal publicou. Nenhuma premiação foi entregue. Jack sacudiu a água do pelo preto e voltou a vigiar o rio. Algumas semanas depois, o mesmo aconteceu. Desta vez havia uma multidão nas docas. Um nadador em dificuldade nas águas escuras perto do pier. Jack avaliou a situação por uma fração de segundo e mergulhou. As pessoas da margem assistiram em silêncio enquanto o cachorro preto cruzava a corrente com braçadas poderosas, agarrava o nadador e o rebocava de volta à pedra. A multidão explodiu. Um fotógrafo de jornal levantou a câmera. E a história de Swansea Jack começou. O Conselho Municipal de Swansea lhe deu uma coleira de prata gravada. Os jornais publicaram sua fotografia. As pessoas começaram a ir até as docas especificamente para ver o cachorro que salvava vidas. Jack não mudou em nada. Continuou fazendo sua ronda diária pela beira do rio, nariz no ar, ouvidos para frente, lendo a água da mesma forma que sempre havia feito. Só que agora o mundo inteiro estava prestando atenção. Ao longo de 6 anos, de 1931 a 1937, Swansea Jack resgatou 27 pessoas das águas negras do rio Tave e das docas de Swansea. Cada resgate seguia o mesmo padrão. Jack percebia, avaliava, mergulhava. Sem hesitação. Sem medo. Sem esperar que alguém desse uma ordem. Ele resgatou crianças, adultos, trabalhadores portuários, nadadores, um bêbado que havia caído do pier numa noite de nevoeiro. Resgatou pessoas que nem mesmo tinham percebido que estavam se afogando até sentir os dentes suaves de um cachorro agarrar sua roupa e puxar com força surpreendente contra a corrente. Não havia treinamento formal. Ninguém havia ensinado Jack a resgatar pessoas. William Thomas não era instrutor de salvamento aquático, era um trabalhador portuário analfabeto que não conseguia nem assinar o próprio nome. Jack desenvolveu sozinho, por algum motivo que os estudiosos do comportamento animal ainda não conseguem articular completamente, a habilidade e o impulso de entrar na água escura toda vez que alguém precisava de ajuda. Em 1936, Jack foi nomeado o cão mais corajoso do ano pelo jornal Star de Londres e recebeu uma taça de prata das mãos do Lord Prefeito de Londres numa cerimônia formal. Apareceu no Crufts, o maior evento canino do Reino Unido. Recebeu 2 medalhas de bronze da National Canine Defence League, o equivalente canino da Medalha Vitória, a mais alta honraria britânica por bravura. É o único cão na história a ter recebido essa condecoração 2 vezes. William Thomas, o trabalhador portuário analfabeto que não conseguia assinar o nome, ficou ao lado do cachorro em todas as cerimônias com a mesma expressão. Orgulho tranquilo e genuíno de um homem que sabia que havia algo naquele cachorro que ia além de qualquer explicação que ele pudesse oferecer.
Jack morreu em 2 de outubro de 1937. Ingeriu veneno de rato. Nunca foi possível determinar se foi acidental ou intencional, colocado por alguém. Tinha 7 anos. Morreu no jardim da casa de Thomas, não na água, não nas docas. Morreu em terra firme, num quintal de outono, com a mão de William Thomas em seu pelo preto. A notícia foi publicada em jornais por todo o Reino Unido. As docas de Swansea amanheceram mais silenciosas naquele dia. Os trabalhadores pararam onde sempre paravam para ver Jack vigiar o rio e olharam para a margem vazia. O espaço onde um cachorro preto sempre esteve ficou sem preenchimento possível. O povo de Swansea fez uma coleta pública para pagar o memorial de Jack. Cada pessoa da cidade contribuiu com o que tinha, moedas, pequenas notas, o que os bolsos das décadas de 1930 podiam oferecer. O memorial foi erguido na promenade de Swansea, com vista para o mar onde todos os rios chegam no fim. A inscrição honra Swansea Jack e as 27 vidas que ele salvou. Está lá até hoje. Em 2000, 63 anos depois de sua morte, Swansea Jack foi nomeado Cão do Século pela Newfound Friends of Bristol, organização que treina cães para resgate aquático. As pessoas de Swansea são chamadas de Swansea Jacks há séculos. O apelido vem dos trabalhadores do porto que eram chamados de Jacks, mas hoje quando alguém diz Swansea Jack, todo galês sabe de quem se fala. O time de futebol da cidade carrega o nome. Um pub levava o nome. Um cachorro preto num rio escuro virou a identidade de uma cidade inteira. O que fazia Jack mergulhar naquelas águas negras, frias e perigosas, toda vez que ouvia ou sentia que alguém precisava, é uma pergunta que a ciência ainda não respondeu satisfatoriamente. Talvez fosse olfato. Cães têm capacidade olfativa muito superior à humana e é possível que Jack detectasse a química do medo e do esforço extremo na água. Talvez fosse audição. Os sons de alguém se afogando têm frequências específicas que um cão treinado ou instintivamente sintonizado pode identificar com precisão. Talvez fosse simplesmente o que parecia a multidão que o assistia nas docas de Swansea, um animal que havia decidido, por alguma razão que pertence a ele e ao rio, que aquelas águas eram sua responsabilidade. 27 pessoas voltaram para casa. Para seus filhos. Para suas famílias. Para suas vidas. Por causa de um cachorro preto que não esperou por ordens, não esperou por treinamento, não esperou por reconhecimento. Apenas mergulhou. Todas as vezes. Este é o canal Pets Heróis, histórias reais dos anjos de 4 patas que nos ensinam todos os dias. Siga o canal para mais histórias que vão mudar a forma como você vê os animais.